O ano de 1950 no Brasil foi marcante principalmente pela realização da Copa do Mundo de Futebol no país, que terminou com a derrota da seleção brasileira para o Uruguai no famoso Maracanazo. Entretanto, uma inovação marcante que usamos até hoje surgiu nesse mesmo ano no Brasil e trata-se da televisão. No dia 18 de setembro de 1950, Assis Chateaubriand fundou a TV Tupi em São Paulo. Na ocasião, também foi o primeiro canal da América Latina e o quarto fundado no mundo. A televisão era um objeto nobre na época e só os ricos tinham um aparelho. Além disso, era tudo muito básico e a transmissão era toda em preto e branco. As televisões brasileiras só ganharam cores durante a Copa do Mundo de 1970 e a partir da década de 90 tornou-se um aparelho popular. Atualmente, a televisão é soberana em números de receita, publicidade e audiência entre todos os meios de comunicação, além de ter um grande poder de influência sobre a população. No Brasil, as principais emissoras são a Rede Globo, o Sistema Brasileiro de Televisão, mais conhecido como SBT, a Rede Record e a Bandeirantes. Essas 4 emissoras são donas dos maiores números de audiência no Brasil. Hoje, a gente ainda trabalha a audiência de televisão com uma métrica, que é a métrica de pontos de audiência do Ibope, que as pessoas já escutaram falar, e de internet com outra métrica, que é uma métrica de soma de horas. Mas a tendência não só da Globosat, como da indústria, é tratar a televisão, como qualquer outro tipo de consumo, como soma de horas. Um ponto de audiência significa que 1% do total de pessoas que potencialmente têm acesso à televisão paga estavam assistindo, em média, por minuto, determinado programa ou faixa horária. A Globo tem produções que chegam a obter 30 pontos de audiência de forma constante, como foi o caso da novela Avenida Brasil, que foi exibida pela emissora entre os anos 2011 e 2012, obtendo números recordes. É verdade, Carminha. Você e o Marcos. Você e o Marcos! As outras emissoras não alcançam os mesmos números expressivos da concorrente, porém também contam com produções que chamam bastante a atenção do telespectador e chegam a atingir de 10 a 15 pontos de audiência, como é o caso da novela 10 Mandamentos da Record e o programa do Silvio Santos de domingo, que é transmitido pelo SBT. Já na TV paga, os índices de audiência não chegam nem perto das emissoras abertas. Um jogo de futebol de 2 torcidas de massa, como Flamengo e Corinthians, por exemplo, atingiria mais de 20 pontos de audiência na TV Globo, enquanto na TV fechada chega a 2 pontos de audiência. Apesar de muitos brasileiros já terem acesso à TV paga, as opções são muitas e o telespectador acaba migrando para outros conteúdos. E este é um dos principais fatores para algumas quedas de audiências, principalmente na TV aberta. A TV paga tem centenas de canais. A TV aberta tem um universo de canais muito menor. Então é natural, entretanto não regra, mas é uma grande indicação de quanto maior número de players você tem numa indústria, menor seja o market share de cada player. Isso é uma regra de tendência, não é uma regra fato, né? Isso é uma tendência. Além da televisão paga concorrer com os próprios canais de TV paga, eles concorrem com os canais de TV aberta, que são muitas vezes canais que a gente chama de superstation. Canais que têm programação inédita o dia inteiro, canais que têm um investimento maior do que as emissoras de TV paga. Nos últimos anos, muitos jornais impressos e muitas emissoras de rádio entraram em crise por conta das seguidas inovações e modernidades do século XXI. Algumas corporações tiveram que reduzir as equipes e outras, inclusive, tiveram que fechar as portas. A crise é um retrato da sociedade da convergência, que acena todos os seres humanos como produtores de conteúdo a qualquer momento. E o que isso significa? Significa que eu, você, nossos familiares e amigos podem a qualquer momento noticiar algo ou produzir um conteúdo que seja viral ao redor do mundo, se antecipando a qualquer instituição do ramo da comunicação. E quando o assunto é a televisão, a crise já chegou? A TV paga já distribuiu a audiência. A internet é responsável por grande parte do tempo diário do ser humano. E por fim, mas não menos importante,
as plataformas VOD, que são a sensação do momento. E aí, eles são ameaças? Eu acho que a visão já foi de ameaça. Eu acho que isso já foi de ameaça. Isso vem passando. A TV aberta ela vem se mostrando mais com essa visão de que tem que ir pro VOD, não vai ter jeito, vai ter que ir. Agora, como é que isso vai ser feito? Por exemplo, agora tem capítulos de novela que o primeiro capítulo ou um programa especial é colocado antes no VOD, e depois a novela começa na TV normal. Vai ter complementos. Eu acho que isso vai caminhar junto. Claro, vai perder relevância, vai perder o tamanho, mas vão caminhar juntos. As plataformas VOD vêm para atender uma demanda, né, do consumidor. A gente tende a falar muito do consumidor jovem, mas isso já se expandiu para uns demográficos mais velhos, digamos assim. Mas é essa necessidade de você assistir o que você quiser, na hora que você quiser, onde você estiver, né? Não faz muito sentido. Acho a analogia que o Reed Hastings, que o CEO da Netflix faz, é muito boa, que a TV linear, tal como a gente conhece, é tipo telefone fixo, né? Isso não faz mais sentido, você dizer para a pessoa, liga para minha casa à noite, na hora que eu chegar, que eu... Não. A Netflix é a principal plataforma VOD no mundo e ao todo somam quase 100 milhões de assinantes. No Brasil, a Netflix tem 6 milhões de seguidores e só perde em número de assinantes para a operadora de TV por assinatura, NET. Já em relação à receita anual, a empresa norte-americana supera a Bandeirantes e o SBT. Eles faturam mais de 1 bilhão por ano. E o que isso representa? É a mais nítida tendência do futuro sendo vista através de números. Enquanto a audiência dos canais de TV, sejam eles pagos ou não, cai, e o número de assinantes da TV paga também cai, os assinantes das plataformas VOD só crescem. Quanto de fôlego a Netflix tem? Porque até onde a gente sabe, a Netflix não dá lucro, né? Hoje, no momento que a gente está gravando esse documentário, a informação que a gente tem é que a Netflix ainda não dá lucro. E só investe. A Netflix tem uma dificuldade com filmes, né? Com longas. Eles não têm longas para se manter. O que mantém a Netflix é o conteúdo original deles. Então, até quando eles vão ter esse fôlego de conteúdo original? Agora você pode assistir aos programas da Globo na hora que quiser. É só entrar na internet do seu celular e dar um play na novela. Eu vim aqui, muito feliz, com muita alegria, para contar para você uma coisa importantíssima, uma invenção maravilhosa, uma facilitação da vida, que é o conteúdo sensacional que todo ser humano tem que ter, que é os... Ih, cara, não vai dar não. Eu tenho que ver o novo episódio do The Walking Dead. Ah, eu gosto. Mentira! Por que é mentira? Por quê? Porque eu tenho o Fox Play. E com o Fox Play, você pode assistir The Walking Dead e milhões de outras coisas, a hora e o jeito que você quiser. Aí mesmo assim? Yes, no seu próprio celular. Você sabe o que é Fox Play? Champion will rise. The NBA playoffs on Watch ESPN, April 19th through June 1st. A preocupação dos canais de TV com relação ao futuro já começou. E de pouco tempo para cá, surgiram os lançamentos das plataformas VOD dos próprios canais. Alguns exemplos famosos são o Globoplay, Globosat Play, Fox Play, Watch ESPN, entre outros. A intenção é oferecer ao telespectador a liberdade de montar a própria programação conforme o desejo, assim como Netflix faz. Além disso, é um atrativo para o público jovem voltar a assistir à televisão. O jovem vê menos TV, sim, isso está comprovado já que vê menos TV. Embora tenha alguns booms, né? The Walking Dead da vida, que tá lá vamos ver, vai começar um Game of Thrones, uma própria novela, né, que agora acabou de bater recorde de audiência. Netflix, com certeza. Porque você pode assistir quando você quiser, né, não depender da plataforma, do episódio, quando eles vão colocar a série pra você assistir. Faz muito tempo que eu não assisto TV. Tipo, Rock in Rio chamou alguma atenção, mas como não teve show da Lady Gaga, eu nem assisti. Principalmente nos demográficos mais jovens, aí sim, de 12, 24 anos ali, essa galera não vê mais, principalmente se você não liga para esporte, né? O esporte é um trunfo ali da TV paga, mas se você é um cara que não liga muito para esporte, se satisfaz com filmes e séries, não tem por que você pagar R$200 numa
TV por assinatura, podendo pagar 20 e poucos reais no Netflix. Apesar da televisão ainda ser soberana e responder com as mesmas armas às inovações do século XXI, cada hora surge uma nova dor de cabeça. No início do ano de 2017, o futebol brasileiro viveu um marco muito importante na história do esporte no país. No Facebook, no YouTube, que prazer contar com a sua audiência, com a sua companhia. Uma partida foi transmitida com exclusividade no YouTube. Na ocasião, o jogo era entre Atlético Paranaense e Coritiba, válido pelo Campeonato Paraense de 2017. Os clubes não aceitaram a oferta do Grupo Globo e optaram por transmitir o jogo nos próprios canais do YouTube. A partida foi um sucesso de audiência e em números seria um pouco mais de 4 pontos para a televisão. Ao todo foram 3,7 milhões de visualizações e cerca de 15 a 20 mil inscritos nos canais de Atlético Paranaense e do Coritiba. São duas coisas, né? Que eu acho que vão fazer diferença. Uma vai ser o VOD, de você poder ver a hora que você quiser. É uma coisa gravada, um VT, obviamente, e ao vivo. Faz muita diferença, a gente já viu que faz muita diferença. Quando você coloca uma coisa ao vivo, mesmo no ar, coloca um conteúdo ao vivo, há procura. As pessoas querem saber na hora o que está acontecendo. Talvez a grande ameaça não seja o VOD, talvez a grande ameaça seja o conteúdo ao vivo, que é algo que está estabelecido na televisão hoje, que é algo que a televisão consome e que é algo que as pessoas pagam. O conteúdo VOD, a gente já tem um histórico de piratas, antes até do que Netflix, essas coisas assim, as pessoas já baixavam música, já baixavam filme. Então a gente tem um histórico de transformações do conteúdo VOD. O que a gente não tem é um histórico do ao vivo. E eu acho que é aí que reside o maior perigo, porque não tem valor nenhum você assistir o jogo de futebol depois que ele acaba. Criou-se essa verdade absoluta de que o TV, nós então vamos transformar toda a programação ao vivo. Isso tem um custo, né? Isso tem um custo enorme. E nem tudo que você faz vai ter relevância só porque é ao vivo, sabe? As TVs elas não devem se acomodar de falar assim, bom, agora eu vou botar aqui 24 horas de lixo live, mas é live. As televisões seguem animando um público fiel, seja com eventos ao vivo ou não. O importante é que não existe nada consolidado e que a fase é de transição. Assim como Henry Jenks cita no livro A Cultura da Convergência, as mídias não vão se matar, mas sim trabalharem juntos. Restam a elas saberem aproveitar a oportunidade.